Alunos, mais uma aula de Histórias, continuando o estudo do capítulo 13, cujo assunto em destaque é industrialização, imperialismo e resistência. Essa segunda parte vai da página 232 a 237, o imperialismo na África. O imperialismo está relacionado à conquista, está relacionado a domínio. A domínio de quê? Domínio de território. E aqui no caso é a África que nós vamos verificar. Exatamente. Durante muito tempo os europeus se restringiram ao litoral, mas a partir de 1880 avançaram para o interior. Né? O que eles foram fazer para o interior? Busca de matérias-primas necessárias à indústria e de áreas onde pudesse investir, construir ferrovias, fornecer empréstimos a juros. As potências da época partiam das feitorias, ou seja, partiram das feitorias no século XVI para controlar terras, riquezas e gente do interior da África. Por meio de quê? De ataques e opressão diplomáticas. Essas terras conquistadas eram transformadas em colônias e protetorado, domínios e áreas de influência. Protetorado também aqui é quando um determinado país tem até governo próprio, mas é dominado por questão política externa e por questão de segurança. A caso da França, dominou a Argélia. Como? Os franceses, a partir de 1830, começaram a conquistar terras na Argélia. Assumiram o governo, tomaram terras do nativo, obrigaram a trabalhar para eles nas culturas de oliveiras, vinha, do trigo, da aveia e frutas destinadas à exportação. Isso desorganizou o modo de produção sobrevivendo das comunidades africanas. Além disso, os franceses também aprovavam leis favoráveis a eles. Você veja esse domínio da África, dos países que dominaram a África, no mapa da página 237, que nós vamos chegar lá no final. Não dá para ficar mudando porque aqui a página está fixada, né? Mas os países que dominaram a África, países europeus, a França, a Bélgica, a Grã-Bretanha, a Alemanha, Portugal, a Espanha e Itália. Então está lá no mapa da página 37 e vocês consultem no livro de vocês. Aqui nós vamos à página 233, agora exatamente a ação da Bélgica no Congo. Né? O Congo é uma região que fica mais ou menos na região central da África, que está lá no mapa, página 237, você pode verificar lá. E essa região, em 1884, o rei Leopoldo II, o rei da Bélgica, ele tinha essa região do Congo, região do Congo como propriedade particular dele. Então era o Estado Livre do Congo, ele chamava de Estado Livre do Congo. E passou a administrar por colonos belgas, nomeados pelo rei, ou seja, o rei, a terra na África, a terra do Congo que fica na África era do rei. E ele designava alguém para administrar. O território congolês era dezenas de vezes maior que a Bélgica, riquíssimo em borracha e marfim. Então, tudo que as grandes potências precisam, matéria-prima para a sua indústria, borracha, marfim. Explorando a mão de obra africana, Leopoldo II extraiu do Congo uma fortuna incalculável. O Congo foi dividido depois em unidades, primeiro em propriedade particular, depois foi dividido em unidades, ainda sob o domínio do rei, do rei Leopoldo. A proposta é dever de obter o máximo possível de marfim e borracha em troca de punhados de sal e tecido. Veja aqui a exploração. Aqui, cada administrador era governante máximo em sua unidade. Mulheres, crianças e idosos eram acorrentados, mantidos como reféns. Homens iam à floresta coletar borracha e marfim. Se eles não trouxessem a quantidade estipulada, eram mortos ou tinham dedos, mãos e pés decepados. Essas atitudes, através da imposição do rei Leopoldo II, porque ele que nomeava os administradores para essa região do Congo, ele foi exatamente denunciado pelo missionário Batista. E essa denúncia não mudou muito, apesar de
o rei ter perdido o seu direito ao Congo, mas o Congo, a região do Congo, passou a administrada pelo governo na Bélgica, pelo governo belga. A dominação ao Congo converteu-se num dos piores, dos episódios mais cruéis da história e envolveu a morte de cerca de 10 milhões de africanos. O caso do Congo aí. Então nós já vimos a França e a Bélgica. Nós vamos ver agora a Grã-Bretanha, os britânicos na África, na página 234. Na página 234, os britânicos. A Grã-Bretanha foi um dos países que lideraram a corrida pela África, dominaram o Egito na década de 1880. Estabeleceram protetorado, aquilo que eu falei lá atrás. Protetorado, o Egito até tinha governo próprio, mas era comandado pelos britânicos, através de políticas e também de influências. Aproveitando-se do endividamento do governo egípcio por ocasião da construção do Canal de Suez. O Canal de Suez é um canal importantíssimo para a mobilidade na região, né? Como o Sudão era dominado pelos egípcios, também passou a ser dominado pelos ingleses, pela Inglaterra, pelos britânicos, pela Grã-Bretanha. Os sudaneses da região muçulmana eram de religião muçulmana e reagiram. Aqui há reações. Então, esse imperialismo na África tem reações. A causa da Guerra Santa, que é uma estratégia da religião muçulmana, tudo em nome do Alá, e eles reagiram contra esse domínio dos britânicos. Resistiram pelas armas e chegaram a tomar Khartoum, capital do país. Mas depois foram derrotados pela superioridade bélica dos britânicos. Além do Egito e do Sudão, a Inglaterra se apossou ainda de Uganda, da África Oriental, atual Quênia, e da Rodésia, atual Zimbábue, assim chamado em homenagem ao explorador inglês. Vamos à página 235 agora, exatamente na análise da resistência, aquilo que eu falei anteriormente, se os congoleses, sudaneses, sudaneses reagiram através da Guerra Santa, porque eles eram muçulmanos, mas aqui também teve resistência. Entre os séculos XV e XVIII, com exceção do norte, a presença dos europeus na África se restringiu ao litoral do continente. Fundaram estabelecimentos, aqui está voltando um pouco, com a Costa do Ouro e tal. A partir do século XIX, os europeus já não queriam apenas comerciar, sua ambição era conquistar ricas terras africanas e submeter seus povos. Mas os africanos aqui reagiram à dominação europeia de diversas formas, inclusive por meio de revoltas. Os principais motivos dessas revoltas foram a perda de soberania por parte dos africanos, a exploração econômica e a imposição de hábitos ou modos. Esse imperialismo na África desorganizou a África. Até hoje a África é um problema, porque quando foi, vamos dizer, formalizadas as fronteiras dos países atuais da África, ficaram misturados com etnias, e isso causou um grande conflito na África até hoje. E aqui a rebelião de Ashanti. Essa rebelião aconteceu por 10 anos, de 1890 a 1900. Os Ashanti eram uma comunidades tradicionais e eles exatamente reagiram. Aqui você está descrito, ela decorreu da deposição de grande número de chefes tradicionais, ou seja, a imposição dos europeus na região da África. Essa imposição vai haver a reação. Seguia-se a nomeação de chefes locais designados que careciam de legitimidade, ou seja, a imposição dos imperialistas nessa comunidade Ashanti, que é uma comunidade tradicional. Eles exatamente reagiram. A indignação dos Ashanti levou a praticamente todos os estados importantes a enfrentar os ingleses, as inúmeras batalhas sangrentas, debeladas só depois da prisão e deportação do líder. Aqui o líder foi preso
nessa rebelião e aí foi dominada pelos britânicos. Mas aí só para reforçar que os africanos reagiram. Exatamente o entendimento maior. A página 236, nós vamos ver aqui os alemães, os portugueses e os espanhóis. Portugal manteve-se maior parte do território do século XV e XVI, quando ele já dominava o território do litoral. Hoje são Guiné, Angola, Portuguesa e Moçambique, São Tomé, Príncipe e as ilhas de Cabo Verde. Uma imensa área dominada por Portugal. A Alemanha, por sua vez, foi um dos últimos países a conquistar regiões na África. E, por sua vez, entrou na corrida pela África quando boa parte do continente já estava no domínio da França e da Inglaterra, ou seja, dos ingleses e dos franceses. A Alemanha conquistou duas colônias, a África Sudoeste alemão que é banhada pelo Atlântico, e a África Oriental alemã, que é banhada pelo Oceano Índico. Ou seja, a Alemanha foi um dos últimos países nessa corrida imperialista, inclusive é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vai se tornar indignada com isso e vai querer avançar e vai chegar na condição de conflito. Mas o que nós podemos falar? Que depois da África já está praticamente boa parte dominada pela Inglaterra, pela França, aí que a Alemanha entrou. A Espanha conservou uma boa parte de Marrocos e Marrocos espanhol. Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi a corrida imperialista gerou tensões, e essas tensões ameaçavam o equilíbrio de poder entre as potências e a paz na Europa. E para resolver esse conflito, essa Conferência de Berlim foi exatamente uma reunião, um evento para tentar se discutir as problemáticas, essas tensões e a paz ameaçada. Para evitar a guerra, as potências europeias se reuniram na Conferência de Berlim. Berlim, na Alemanha. Berlim é a capital da Alemanha. Em 28 de janeiro de 1885. Essa conferência tinha por objetivo combinar regras e condições favoráveis à ocupação da África. Então, veja, um dos assuntos discutidos nessa conferência era o domínio da África. Discutir regras e condições favoráveis ao domínio da África, a ocupação da África. Reunido na Conferência de Berlim, representantes das potências europeias combinaram permitir a livre navegação na bacia do Rio do Congo e Níger, permitir o livre comércio na bacia do Congo, que uma nação europeia só teria direito a um território africano e se comunicasse sua ocupação às demais nações. Ou seja, foi discutido a ocupação da África, como é que essas potências imperialistas, potências europeias, dominam a África. Reconheceu o Estado Livre do Congo como propriedade particular do rei Leopoldo II, aquela questão lá que nós já estudamos do Congo. O Congo, a Bélgica dominando o Congo. E para finalizar aqui na página 237, nós vamos ver a partilha da África não ocorreu na Conferência de Berlim, como se tem dito. A África foi partilhada entre as potências europeias nos anos que seguiram a conferência, mas lá foi discutida a ocupação, por meio de acordos bilaterais entre elas, ou seja, as potências fizeram acordo entre 1885 e 1907. Os acordos sobre a África Ocidental e Central. Então veja o caso dos países influentes da Grã-Bretanha e da França, ou seja, a Inglaterra e a França. Aqui um mapa antes de 1880, dominaram apenas essas regiões, mas esse aqui é um mapa já de 1910, com as ações imperialistas já bem adentradas. Esse novo mapa foi fixando fronteiras artificiais e misturou toda a África, aquilo que eu falei anteriormente. Então é isso, faça a releitura do texto com mais atenção. Isso contribuiu para a eclosão de guerras entre os próprios africanos até hoje, aquilo que eu já comentei também anteriormente.